Tá com apresentados foram exibidos publicamente ou criados apenas para fins educativos. Nenhum avatar recebeu cachê para participar desta apresentação. Qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência ou um ótimo trabalho de inteligência artificial. Olá, pessoal. Só foi um disclaimer aí para abertura. Obrigado por quem ficou ou ficar. A gente vai explorar, então, o uso de avatares com a inteligência artificial e com novas tecnologias, não necessariamente a inteligência artificial, apesar de que é isso que está sendo muito comentado e falado hoje em dia, né? E como que esses avatares estão transformando esse mercado criativo, esse mercado de influência, né, no Brasil e no mundo. Começo com... Deixa eu só perguntar aqui, vocês são influencers, agências, como que vocês têm medo de inteligência artificial? Alguém tem medo de inteligência artificial? Não, mas não é algo importante. Só um pouquinho sobre mim, né? Eu trabalho muito com tecnologia desde o começo e para mim, eu estou vivendo uma época que para mim é emocionante, né? Tá vivendo essa época da geração e a criação da inteligência artificial. É fantástico, né? Bom, eu passei aqui o slide antes, mas vocês provavelmente conhecem essas pessoas, essas personalidades. A Luda Magalu, a Marisa Mayô, fantástica, né? Já nascida na era da inteligência artificial. A Lil Miquela, né? Ela é uma influência digital que já nasceu numa época de CGI, então ela já tem movimentos, ela já se comporta como uma humana, 2016, se eu não me engano. Você tem outras, como a Codemico, que está muito ligada no meio de gamers, né? De streamers de games. E o principal entre elas, né? Cada uma delas ela tem já um discurso, uma fala, um poder de influência dentro do mercado criativo muito grande, né? Então, elas já interagem, elas já se comportam como um influenciador humano, sem dizer que não. Isso me traz a uma frase do George Lucas, né? George Lucas, ele, quando fez o Star Wars, lá no começo, né, eu vi, recentemente eu retomei um documentário dele, dos anos 2000, se eu não vou lembrar o nome, eu vou lembrar o nome, Império dos Sonhos, né, ou algo assim, né, The Dreams Empire, ou Empire of Dreams. E uma das frases que ele cita, não necessariamente nesse documentário, mas é essa, né, que a tecnologia continua avançando, o que facilita para os artistas contarem suas histórias e pintarem as imagens que desejam. Tá? Ele não estava falando de inteligência artificial, mas isso aqui se aplica muito à inteligência artificial ou qualquer nova tecnologia que está sendo lançada. O principal disso é porque quando ele estava fazendo o filme dele, o principal, Star Wars, em 1977, né, ele não tinha tecnologia para fazer o filme. Então, ele teve que descartar muita coisa das ideias que ele tinha. Ele descartou, sei lá, um número de 70%, eu não vou lembrar o número exato. E aí ele teve que criar tecnologias, naquela época, para conseguir fazer as filmagens de uma batalha espacial. Então, ele criou uma câmera especial para conseguir fazer essa filmagem de batalhas espaciais, né, que não existia muito na época, da forma que ele imaginava. E aí ele só foi foi continuar a saga muito posteriormente, quando a tecnologia já tinha avançado. E aí ele falou, agora eu posso contar a minha ideia. Hoje em dia, talvez é possível você fazer um Star Wars dentro de casa, com o avanço de tecnologia, né? Então, como que pode ser a ideia ou a cabeça dessas pessoas num futuro próximo? E aí eu entro aqui no primeiro gráfico, o único gráfico que eu vou mostrar nessa apresentação, né? Eu quis fazer muito uma apresentação de imagens, mas eu tive que botar esse gráfico, tentei deixar ele bonitinho aqui, né? Isso aqui é uma representação do que a gente chama de salto tecnológico, né? E como que ele funciona, né? Ele é uma curva sinuosa, assim por dizer, mas ele é sempre cíclica. Ele sempre começa com uma inovação, uma tecnologia nova lançada, né? Você tem uma curva de aprendizado e um crescimento das oportunidades do que você pode extrair dentro dessa nova tecnologia.
Só tirando... gente, tirando minha surpresa, né? Então, você tem, voltando aqui, você tem um lançamento de uma inovação, uma curva de aprendizado e uma exploração de todas as oportunidades que você pode obter com aquela tecnologia, e geralmente ela vai chegar num patamar e num limite, não só pela tecnologia, mas pela a economia, ou que você vai gastar de dinheiro no uso daquela tecnologia. Ou seja, eu poderia pegar um papel e ficar pintando todos os frames do Star Wars, mas economicamente isso é inviável, isso é impossível, né? Mas aí você tem um novo ciclo. Você começa a ter uma nova tecnologia, uma nova inovação, que você vai ter passar por um aprendizado, e aí se inicia até você chegar num limite de oportunidade do que aquela tecnologia possa te oferecer, porque economicamente começa a ficar inviável. O que eu tenho notado, e isso é recente, isso é até estudo, motivo de estudo, é que esses ciclos eles estão cada vez mais curtos. Cada vez há uma nova tecnologia sendo lançada que está te levando para novas oportunidades num período muito mais curto de tempo, né? Eu posso dizer pessoalmente, eu trabalho com isso. Juro que eu não estou apertando, tá? Eu trabalho com isso. Então, assim, tem muitas vezes que a gente lança um trabalho e sou pra caramba para fazer aquele trabalho, para 2 dias depois saber que lançaram uma tecnologia que ia me facilitar muito a vida. E eu acho que vocês podem estar vivendo isso também, né? E para isso eu vou convidar a maior influenciadora do mundo para apresentar aqui algumas coisas para vocês no mesa de base. Oi, gente, sou euzinha. Vocês acharam o quê? Que bom estar com vocês aqui. Então, eu peguei o exemplo da Lu, né, disfarçada de Marisa Mayô, mas só para pegar a referência, para ela me ajudar a contar um pouco visualmente essa história do salto tecnológico, né? Essa é a Lu, lá nos anos 2003, alguma coisa assim, né? Eu chamei de CorelDRAW, né, mas isso aqui é muito mais um paintbrush, para quem lembra, sabe quem é paintbrush, né? Mas ela representa assim, a vontade de uma marca de conseguir dar uma persona para o atendimento ao cliente na época, né? Então eles fizeram um desenho bem simplório hoje, do que você for ver, comparar ela do que ela era para hoje, bem diferente, né? Mas porque a tecnologia, na época, era o que ela permitia, a tecnologia que conseguia. Ela era estática, ela ficava no site da empresa para atendimento de cliente, né? A tecnologia avançou, né? Lançaram um tal de Photoshop, ou melhoraram as qualidades do Photoshop, e com isso a gente conseguiu botar uma cara um pouco mais real, humana, de pessoas. Claro que vocês vão pegar e olhar isso aqui e falar, nossa, gente, isso aqui não é nada humano, mas para a tecnologia da época, isso aqui se apresentava como humano. Eu não sou gamer, né, mas eu gosto muito da analogia dos games, né? Quando lançaram... Por que está passando? Não sei. Quando os games foram lançados, existiam as coisas, cada evolução de videogame, você falava, nossa, isso agora é muito real. Nossa, agora isso é muito real, né? Até ficar muito real como é hoje, ou como está sendo hoje, né? Acho que tem como evoluir? Tem, mas assim, hoje em dia você olha uma pessoa e você fala que aqueles personagens foram filmados, né? Na época a gente entendia isso como uma pessoa real. E aí a gente entra na era dos 3Ds. Eu acho que essa era é a grande revolução do quando a gente chama de avatar ou influências virtuais, tá? Você modelava uma pessoa, tá certo isso? Não sei porque eu não estou clicando e tá. Então, quando você fazia a modelagem 3D dos personagens, você conseguia fazer com que eles interagissem humanos, você dava movimento para eles. Eles conseguiam atuar dentro da tela, né? E isso, a tecnologia evoluiu bastante no passar dos tempos, aí continua evoluindo, né? Existe uma coisa chamada CGI hoje, em que as pessoas elas são 3D e conseguem ter movimentos ou replicar movimentos.
O problema disso, cada interação dela leva muito tempo. E leva muito tempo e leva muito dinheiro, né? Então, era muito difícil você se apropriar dessa linguagem para você ser uma influência digital que responde rapidamente a essas interações nas redes sociais, entre outras coisas, né? E aí, a gente começa, então, a era do GenAI. Um post dela leva questões de horas, os mais complexos, tá bom, alguns dias, mas isso é o suficiente para a gente conseguir responder trends nas redes sociais. Isso é suficiente para a gente conseguir pegar e interagir com o público de uma forma mais rápida. Muitas vezes até ao vivo, tá? Com questões de minutos a gente consegue ter uma resposta dela a uma pergunta que foi feita dentro do Instagram ou dentro de qualquer caixa de texto. Ela tem voz, a voz é já dela. Não precisamos mais de atores atuando, não precisamos de mais nada, precisamos apenas de um prompt. Ou nem isso, muitas vezes, né? As marcas se apropriam desses personagens virtuais há muito tempo, né? Então, alguns exemplos aqui, né? Então, tem personagens que ainda são estáticos, que ainda não tem, muito por causa dessa apropriação da inteligência artificial pelas empresas. Isso ainda é um pouco mais complexo, mas a gente tem visto movimentos grandes. Eu vou passar 2 internacionais, que talvez vocês não conheçam, né? Bom, acho que todo mundo que comeu sucrilhos conhece o Tony the Tiger. E o Geico, eu acho que talvez o Geico pode ser um pouco mais desconhecido aqui no Brasil, mas é extremamente famoso nos Estados Unidos, tanto que o Geico virou o nome de largatixa mesmo para as crianças nos Estados Unidos. O Tony the Tiger ele começou a absorver essa linguagem de inteligência artificial. Hoje ele está começando a atuar nas redes sociais promovendo a empresa, promovendo a Kellogg's, promovendo e sendo um influencer virtual. O Geico, ele trabalha, como eu estava falando, muito com mídias sociais e tudo para atender diversos públicos. O mais interessante dele é que ele não é só uma imagem da empresa. Ele começou a falar de muitas coisas fora da marca do que ele está. Então, ele está saindo dos limites do que poderia falar da empresa. Claro que ele mantém um tom de voz, ele mantém a personalidade dele, ele mantém um carisma, mas ele já está ultrapassando esse limiar de falar só da empresa para falar de outras coisas. Eu não coloquei aqui a Lu, mas a Lu também já tem essa questão de não só falar da Magalu, mas falar de outros temas e participar de assuntos relevantes dentro do universo da comunidade digital, entre outras coisas. Esse aqui é um parênteses, tá? Mas, assim, todo mundo lembra e conhece o Dolinho, né? O Dolinho não nasceu para ser uma influencer digital, ele não nasceu para isso. Ele nasceu com um personagem muito carismático, né? Que entra na nossa cabeça e não sai. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei ontem a noite inteira falando Dolly, não vou cantar para ninguém ficar com isso na cabeça. Mas aqui, ele saiu já da propriedade da marca, né? Ele já não é uma propriedade própria da marca, a marca já não tem mais influência nenhuma, ele foi abraçado pela comunidade, né? Então, é um tipo de influencer digital ou virtual que conseguiu ser abraçado pela marca, pela comunidade e atuar em diversos memes, entre outras coisas. Tem os non-branded, né? Aqui são personagens que foram criados por qualquer um que teve uma imaginação e falou, vou criar esse personagem e vou colocar ele para atuar. De novo, então, a Marisa Maio, a Liu Michela são bons, grandes exemplos disso, né? Mas prova que qualquer um que tem uma ideia, uma imaginação, né, pode pegar e colocar um personagem no ar para fazer e falar sobre o que quiser. Um ou milhares de personagens, tá? E aqui os gêmeos digitais. Eu ia botar um slide, né, puxando essa conversa, eu tinha um caminho, assim, eu podia puxar essa conversa para falar de metaverso. Mas eu sei que é um tema meio polêmico, ou mal entendido, ou foi muito mal entendido, né, na época.
Mas o gêmeo digital é basicamente uma representação sua, fiel ou não tão fiel, não necessariamente ela precisa ser fiel, mas ela é você no mundo digital. Tá? Então, eu tenho da Sático, da Sabrina, eu tenho o will.i.am, né, que não é o will.i.am, é o gêmeo digital do will.i.am aqui. Tá bom? É o will.i.am. Mas que ele tem uma atuação muito grande nas redes. E aí eu botei um Jacan, mas o Jacan aqui é só para dar uma introdução para o próximo slide. Tá? Teve uma campanha, antes de passar o slide, eu vou cantar ela, porque ela já vai começar no vídeo, se eu não me engano, de iFome. iFome é o iFood do interior. Né? O iFood das cidades onde o iFome é o iFood das cidades onde o iFood não está. Né? E trabalha com os mais diversos restaurantes, tipo o hot dog do José, que está ali na praça, e você pode pedir. Né? Numa campanha de 2023, Black Friday de 2023, a gente queria que a intenção é, vamos falar desses 7 mil restaurantes que estão aqui com uma personalidade. A gente não podia botar o Jacan para gravar 7 mil vídeos. Isso é humanamente impossível. A gente criou um gêmeo digital dele, e ele... Você de Venâncio Aires, você de Panambi, você de Paraguaçu Paulista, você de Parnaíba, você de Pato Branco, você de Perdões, você de Pinhalzinho, você de Adamantina. Tá procurando Black Friday de verdade? Pois então você encontrou agora. É o Black Friday da iFome. Eles são agora da promoção. Então, não perde tempo e pede sorvete banoffee. Não de best açaí. C'est magnifique, pedi e ganhou. Então, foram 7 mil vídeos para 7 mil restaurantes, eles divulgaram isso tudo, feito em tempo recorde. Assim, eu não precisaria do Jacan hoje, na época a gente fez uma gravação com ele de 5 minutos, hoje eu nem precisaria dele, eu só precisaria de uma autorização, que ele deu, obviamente, né? E eu poderia fazer todos esses vídeos. Eu sei que muita gente gosta de números aqui, né, de tipo, quais foram os resultados. Comparando essa campanha de 2023 com a campanha de 2022, a gente teve 90% de resultado superior dentro da campanha, com um custo apenas de 30% do que foi a campanha de 2022. Né? Então, isso mostra como uma boa ideia e o uso da tecnologia consegue ajudar a atingir resultados. Passando um pouquinho aqui, essa doce senhorinha é a Dona Sinhá. Tá? Para quem quiser conhecer a história dela, eu botei um videozinho aqui, quem quiser pegar o link do vídeo, vai conhecer um pouco mais da história dela e entender. O que essa senhora fez? Uma semana atrás, a gente estava num evento chamado Hacktown. Eu não sei se alguém conhece, mas fica lá em Santa Rita do Sapucaí, onde essa senhora nasceu. Essa senhora, a gente fez um totem, né, em que essa senhora ficava sentada numa cadeira, esse totem tinha uma câmera, as pessoas que passavam na frente dessa totem, ela levantava, não sei se está tocando o vídeo, coisas do PowerPoint, sim. Essa senhora ficava se levantando e se sentando. Tá? Ela é muito representativa para a cidade e para o evento, então muita gente se emocionou. Foi realmente legal fazer isso. E aqui o objetivo era só contar a história dela, foi meio que um presente para a cidade. Se vocês quiserem conhecer a história, podem ver o QR Code, mas então eu vou dar um pouquinho mais de números aqui. Essa senhora se sentou e levantou mais de 3 mil vezes durante o período que a gente estava lá. E gravou e tirou fotos 3 mil vezes. Mandou fotos, 3 mil fotos para cada uma das pessoas que participou da ação. Até o momento, a gente tem 0 processos trabalhistas em relação a isso. Tá? Ela não reclamou, não parou no hospital, está tudo bem, está tudo feliz. Eu fiquei muito pensando se eu deveria botar esse slide aqui, mas eu acho que é super importante, é um momento, não sei quem vive com publicidade, eu não vou falar de casos, quem pode saber,
bom, quem está vivendo o mundo da publicidade sabe que há uma discussão sobre ética muito grande no momento, né? E aí eu fui atrás de passados e coisas que eu tive que pegar e relembrar o que é a ética, né? E o porquê que ela é importante nesse momento, tá? A ética é uma busca de fundamentos para definir limites da ação, tá? E ela se divide em dois caminhos, tá? Há uma ética de princípios e uma ética de responsabilidade. Tá? A ética de princípios, ela vem no século XVIII, com um filósofo chamado Gunn, né? Que ele definiu uma regra de ouro. Antes de agir, imagine se todos fizessem o mesmo. Tá? Então, vamos botar um exemplo aqui. Mentir. Né? Mentir, se todos mentirem, como que ficaria a sociedade? Provavelmente pior. Então, não é algo que deve ser feito, não é algo ético. Né? E a questão da ética da responsabilidade, ou seja, eu sou responsável pelas consequências daquilo que eu pratico ou faço no mundo. Tá? Eu vejo, e eu estou falando esse tema, porque muitas discussões levam a crer que a inteligência artificial não é ética, ou o problema é a inteligência artificial, ou o problema é a tecnologia, ou o problema é a ferramenta. E não é o caso. Tipo, a ferramenta está disponível para você usar, e você tem que usar da forma que lhe couber, né? Então, por exemplo, uma motosserra. Eu posso fazer o que eu quiser com essa motosserra. Se eu não respeitar as éticas, né, eu vou ser um assassino. E a culpa nunca é da motosserra. A culpa é de quem a utiliza de uma forma errada. Tá? Então, isso eu acho que é um principal ponto da tecnologia. Ainda bem que eu só tenho 2 minutos e está acabando aqui. Para onde vão esses influencers digitais retomando o tema, né? A tecnologia está evoluindo muito, muito, muito rápido. Tá? Então, o que a gente vai ver num futuro próximo, e eu vejo isso, são avatares capazes de criar conteúdo de forma autônoma. Apagou aqui? Tá. Então, avatares capazes de criar conteúdo de forma autônoma. Essa parte a gente já está falando de avatares, mas assim, hoje você já cria conteúdo de forma autônoma nas redes, tá? Com posts que são criados 100% através de inteligências artificiais. Interações em tempo real com a audiência, via inteligência artificial conversacional, ou seja, você vai falar e o avatar vai responder no mesmo tempo, como se fosse uma ligação de FaceTime, de vídeo. Personalidades adaptáveis para diferentes públicos e contextos, né? Então, a Lu da Magalu, por exemplo, não é o caso que ela vai fazer isso, mas ela pode falar tanto com uma Gen Z como uma geração mais velha, com linguagens e tons diferentes, né? E a gente sabe que essas linguagens se diferem muito. E uma consolidação de avatares como porta-vozes permanentes de marcas. Tá? E eu acho que isso é uma procura das marcas. As marcas sempre querem estar mais próximas, serem mais cativantes, e, principalmente, para ser mais cativante, você procura uma imagem que seja carismática para o público, né? Então, a gente vai ver muito essa questão de personagem e pegando a parte de influência digital dentro do mundo da economia criativa. Tá. E aí, aqui um call to action, né? O momento para experimentar é agora. Se você é criador, teste novas formas de presença digital. Eu acho que é importante. O TikTok tem lançado ferramentas de inteligência artificial. Elas podem ser usadas. Eu acho que uma das grandes oportunidades é o TikTok Shopping, né? Porque como que você, assim, se você ganha dinheiro fazendo produção de test drives, né, com produtos, por que você não vai, por que você precisa ser você, ou por que você não automatiza essa produção, né? Já que você pode ser aquilo atuante, você não precisa, você pode gastar seu tempo 10 vezes, 100 mil vezes, né, ao mesmo tempo. E se você é marca, explore pilotos e medições, né, de novos projetos envolvendo tecnologia. O público está cada vez mais aberto a interagir com essas novas formas, né? Mais aberto a interagir. Me apresentando, então, eu deixei para o final mesmo isso. Eu lidero... Ok, isso aqui...
Isso aqui está me pegando uma peça, né? Eu lidero a Tony Dash. A Tony Dash é um estúdio de tecnologia criativa muito premiado. Nós criamos campanhas com as mais diversas tecnologias emergentes, que a gente chama. Entre elas, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, ou tudo que sai de ponta. Se vocês quiserem seguir a Tony Dash, tem muitos cases lá, a mais do que isso. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença e a atenção de vocês. Consegui perder só 2 minutos do meu tempo. Nem vou abrir para perguntas, né? Obrigado, gente.